Meus amigos, minhas amigas, o presidente Lula está querendo lançar um gabinete do ódio para tentar vencer as eleições. Já que ele não tem o que mostrar, né, ele vai querer lançar aí um gabinete do ódio, né? Porque segundo eles aí, segundo o PT, eles têm dificuldade aí na internet, então eles estão querendo lançar lá um canal, um site, uma forma de combater ali, né, a direita brasileira que tem muita facilidade com as redes sociais. Então o Lula está querendo que a esquerda consiga pelo menos chegar perto, né, da direita na questão das redes sociais, né? E para isso eles estão querendo lançar aí um gabinete do ódio, que seria, né, a repórter, a jornalista, ela tenta dar uma floreada, mas pelo que ela fala, fica claro que, né, o PT está querendo mesmo é lançar um gabinete do ódio mesmo, para disseminar fake news, para tentar manchar a imagem do Flávio Bolsonaro, ou de qualquer candidato da direita, do Zema, do Ronaldo Caiado. Eles vão fazer aquilo que eles costumam fazer, já fizeram em outras eleições, como por exemplo naquela eleição com a Marina Silva, que eles destruíram, eles acabaram com a imagem e a reputação da Marina Silva. Nossa, uma pessoa que foi ministra do Lula durante muito tempo, eles partiram para cima dela e detonaram, mas de uma forma cruel, né? A Marina Silva. Então eles não têm problema em fazer esse tipo de ação, né? Para eles isso é normal, destruir a reputação de outros políticos para tentar se eleger. Isso é de praxe no PT, isso é comum, né? Então o Lula agora, como ele está mal nas pesquisas, não tem o que mostrar, não tem nada de bom para mostrar. Então o que ele vai fazer? Tentar, né, manchar a reputação das pessoas de direita. Vamos assistir, pessoal, sem muita enrolação. E eu só vou pedir para você não esquecer de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Nós vamos ver aqui essa reportagem aí falando sobre esse gabinete aí do ódio do Lula e também vamos ver o William Vac detonando o Xandão e o pessoal lá da UOL descendo a lenha também no Xandão por conta aí do seu aumento de patrimônio. Caso você não saiba, o Xandão nos últimos 5 anos teve um aumento patrimonial de 270%, né? Ou seja, ele triplicou o que ele tinha, né, há 5 anos atrás, né? Como? Ninguém sabe, mas ele conseguiu, ou seja, ele é um fenômeno, né, empresarial aí, né, porque ele nem empresário não é, né, porque ele é um ministro do STF, mas ele conseguiu aí, junto com a sua esposa, aumentar o patrimônio violentamente. Vamos assistir aqui, pessoal. A campanha do presidente da República, presidente Lula, tenta destravar a estratégia digital para disseminar as informações. Como assim, estratégia digital para disseminar as informações? Clarissa, nos explique, por favor. Olha só, a gente sabe que o trabalho na área digital, tanto em redes sociais quanto por meio de outros canais, sempre foi um problema dentro do campo da esquerda. Há um entendimento ali de que a direita trabalha muito bem nas redes, o bolsonarismo, claro, chega como grande expoente desse tipo de iniciativa, e a campanha do presidente Lula está enxergando, sim, também esta frente como um dos fatores que vem contribuindo para que Lula tenha dificuldade em deslanchar, em melhorar a sua popularidade aí nessa largada da pré-campanha eleitoral. O que está sendo desenhado nos bastidores da pré-campanha petista neste momento? A ideia de que é preciso criar alguma plataforma, um sistema mais robusto, bem organizado, bem gerenciado para disseminar informações nas redes sociais. O PT jura que a ideia não é fazer uma rede de ataques, o contrário, a ideia é apenas dar propulsão ao que a campanha petista tem para demonstrar, tem para entregar. E eles pretendem utilizar, Elisa, como base uma iniciativa que já está em andamento, que foi liderada por Paulo Camoto, que é amigo do presidente Lula, presidiu a Fundação Perseu Abramo, quando ele estava no comando dessa entidade, que é aquela fundação petista, que também outros partidos têm fundações semelhantes. Ali, ele criou uma plataforma que se chama Pode Espalhar, onde é feita a disseminação de informações em redes como WhatsApp, TikTok, Instagram e assim por diante, e tem o entendimento dentro do grupo petista de que essa iniciativa foi bem sucedida e poderia servir como embrião para então deslanchar a estratégia digital do PT. E aí vale a gente notar qual que é o tipo de informação, o tipo de coisa que eles querem usar, em que eles querem utilizar esse tipo de sistema, para fazer frente ao que eles entendem como um grande sucesso de Flávio Bolsonaro nas redes até o momento. O que me dizem alguns integrantes da campanha de Lula?
que a avaliação interna neste momento aqui, Flávio, não só está conseguindo reproduzir muito bem o sistema usado por seu pai, como conseguiu uma inovação nessa frente. Nesse tipo de iniciativa, como do meu amigo Flávio, que a coisa parece que pegou muito bem e, de fato, acabou virando uma trend favorável a Flávio Bolsonaro na visão do próprio time do presidente Lula. Então a ideia é tentar criar uma plataforma que consiga fazer frente a esse tipo de coisa. Essa informação é relevantíssima, Fabiola. Todos os homens públicos deveriam ter, quando assumem postos, como postos de ministros, de presidente da República, ministros do Supremo, magistrados da Suprema Corte, deveriam ter a obrigação até de divulgar o seu patrimônio. Parlamentares no Brasil, quando se candidatam, deputados, senadores, precisam informar à Justiça Eleitoral qual é o patrimônio de que dispõe. Isso é uma regra básica para verificar se a pessoa, durante o exercício do mandato, não vai se locupletar, não vai se aproveitar do mandato para enriquecer. O mesmo raciocínio deveria se aplicar a autoridades que fazem do exercício de uma função pública o seu objetivo de vida. O patrimônio do Alexandre de Moraes faz dele uma pessoa rica, milionário. Este montante essa transação, crescimento de quase 270% no patrimônio do ministro desde março de 2017, a posse de 17 imóveis avaliados em 31 milhões de reais, isso faz do ministro, da família do ministro, uma família de milionários, né? Isto não orna, Fabiola, com os vencimentos de um ministro da Suprema Corte. Obviamente, o ministro pode ter recebido herança, a atividade do escritório da mulher do ministro pode ter sido exuberantemente bem sucedida, afora aquele contrato milionário que a doutora Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, firmou com o falecido Banco Master, 129 milhões de reais em 3 anos, o que daria um honorário de 3,6 milhões de reais por mês, honorário que foi efetivamente pago até a decretação da liquidação do Master pelo Banco Central. Esse mesmo êxito, esse mesmo sucesso pode ter se repetido com outros clientes. Agora, é notável que o escritório da família Moraes, comandado hoje pela doutora Viviane, não é propriamente o mais prestigiado ou o mais prestigioso escritório de advocacia do país. Esse contrato é um contrato fora de qualquer padrão de mercado, esse que foi firmado com o Master. Evidentemente, essa informação deixa em situação mais complicada o ministro Alexandre de Moraes. Seria recomendável, sim, que ele fizesse alguma manifestação sobre esse patrimônio tão exuberante, né? E é preciso notar, Fabiola, que nas últimas semanas o ministro se empenhou, ele rala para enquadrar servidores da Receita Federal, servidores do quadro próprio da Receita e terceirizados, que se envolveram num caso de vazamento de dados de autoridades, inclusive ministros do Supremo, a familiares dos ministros, a doutora Viviane entre eles. O Alexandre de Moraes abriu lá um novo filão naquele inquérito das fake news, que já fez aniversário de 7 anos, para investigar este caso do vazamento de dados de autoridades e de seus familiares. A investigação é absolutamente necessária, mas os ministros são vítimas neste caso e não suspeitos. Portanto, o caso não deveria estar sendo tramitado no Supremo, no âmbito do Supremo. Deveria estar na primeira instância. Mas está lá, de novo, o ministro Alexandre de Moraes se convertendo em juiz de uma causa que tem um interesse direto da família dele e dele próprio, né? Então, todos esses detalhes, Fabiola, dão a essa informação sobre o patrimônio do ministro um caráter de enorme interesse público. E vai ficando complicada a situação do ministro na medida em que ele reage com irascibilidade, com um certo rancor, cada vez que surge uma informação que demandaria uma explicação. Na semana passada mesmo, quando se divulgou que ele voou na companhia da sua mulher, a doutora Viviane, em aviões de uma empresa do Daniel Vorcaro, o ministro reagiu com muita, como disse, irascibilidade, disse que jamais viajou em aviões do Vorcaro. A notícia não dizia que ele viajara em aviões do Vorcaro, mas de uma empresa de Vorcaro. Então é sempre uma explicação torta para fatos que exigiriam algo mais crível, uma explicação mais crível. Agora, Fabiola, essa informação sobre o patrimônio do ministro é muito relevante, interessa ao público, e ele deveria analisar a hipótese, considerar a hipótese de prestar esclarecimentos.
Aliás, a gente até pediu aqui a assessoria de Alexandre de Moraes, o espaço está aberto, inclusive, para manifestação a respeito disso. O jornal Estado de São Paulo, que publicou esse levantamento, disse que procurou tanto o Alexandre de Moraes quanto a esposa, o escritório de ambos, né? E nenhum dos dois quis responder. Estão sendo procurados desde o dia 27 de março a respeito disso. E é uma coisa que está agora circulando por todos os lados, né? O patrimônio de Alexandre de Moraes, da família, ter triplicado nesse período. Isso é normal, professor Schneider? Ele precisa explicar qual é a preocupação em relação a isso? Olha, todo agente público precisa ser transparente em relação às suas variações patrimoniais. Isso vale para deputados, para vereadores, para prefeitos, governadores, para o presidente da República, ministros e para ministros do Supremo. Então, mais do que a gente especular em relação a essa variação do patrimônio, eu acho que o ideal é que a gente peça a transparência, não só do ministro Alexandre, mas dos demais ministros que de alguma forma estão ligados a esse caso, que é o caso do Banco Master, né? Então, eu acho que é obrigatório, né? Isso faz parte Quando você assume uma função pública, você já sabe que você vai ser escrutinado em uma série de questões, inclusive sobre sua variação patrimonial. O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito, também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Aí, pessoal, vocês viram, né? Parece que a imprensa agora acordou finalmente, né? A gente fica feliz de ver a imprensa falando a verdade sobre os ministros do STF. É uma pena que eles não tenham falado isso desde lá para trás, né? Quando começou esse inquérito das fake news aí, que já era completamente irregular. Todo mundo ficou passando pano, aí todo esse pessoal, aí esses jornalistas todos ficaram passando pano, né? Para o Alexandre de Moraes, para os outros ministros do STF que estavam cometendo irregularidades. Mas agora, né, que o Bolsonaro já foi condenado, é aquela história. Vocês já estão cansados de saber, né? Eu já falei várias vezes isso aí. Bastou o Bolsonaro ser condenado, agora a imprensa já não está mais gostando dos ministros do STF, porque eles sabem, eles sempre souberam, né? Eles estavam fingindo que não estavam vendo, né? Só para não parecer que eles, né? Faz de conta que tá tudo certo, né? E ficavam passando pano aí, de boa, né? Só que agora a situação mudou, né? Porque inclusive tem jornalistas aí, na semana retrasada, um jornalista aí sofreu, né, busca e apreensão lá no Maranhão, lá no estado do Flávio Dino, porque postou informações ali sobre o uso de um carro do Tribunal de Justiça lá do Maranhão pela família do Flávio Dino. Ou seja, eles estavam usando coisas que não pertencem a ele por conta da sua influência, essas coisas, né? Irregularidades cometidas lá. E aí o que acontece, né? O que eles fazem? Em vez de ir atrás de combater as irregularidades dos ministros, não, eles vão atrás de perseguir quem traz as informações. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele está perseguindo, né? É um método, como disse aí o William Vac, é um método de perseguição a quem traz as informações. E a mesma coisa que o Lula está querendo fazer aí, né? Porque essa mocinha que ficou falando, essa jornalista que ficou falando aí sobre o novo, né? O gabinete aí de informações do Lula, informações, né? Ela
floreou demais, né? Dá para perceber que ela estava medindo pra caramba as palavras ali para não falar o que realmente ela sabe, o que ela pensa, né? Porque eles não querem, né? Ainda são petistas, ainda são de esquerda, eles não querem prejudicar a campanha do presidente Lula. Então ela ficou ali medindo todas as palavras que ela estava falando para que não saísse alguma coisa negativa, né? Parecesse que é normal o que eles vão fazendo, porque na verdade não é. A gente já sabe o que vai vir aí pela frente, é paulada, eles vão montar uma tropa de elite aí para meter bronca para cima dos adversários, né? Vão espalhar tudo que é fake news, né? Que o Lula diz que quer combater a mentira aí, né? Mas ele é o que mais mente, né? O PT é o que mais mente, o Lula é o que mais mente. Aliás, o Lula não fala duas frases sem contar uma mentira, né? Isso é todo mundo já sabe. Então, pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Ajude aqui o canal de direita, né, a crescer, pois o objetivo desse canal unicamente é combater o Lula e essa esquerda hipócrita aí, essa bandalheira que tomou conta do nosso país. Beleza? É isso aí. Deixa o seu like aí e vamos até o próximo vídeo, né? Eu volto para fazer novos vídeos, espero que você esteja por aqui assistindo novamente. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.